Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Graças te damos, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, por tua palavra, nessa manhã abençoada de domingo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Uma vez mais o Senhor nos alimenta, nos ensina a tua santa palavra, para que possamos entender a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Vontade essa que nos faz discípulos mais fortes. Ensino esse, palavra essa, que nos torna, Senhor, mais firmes, mais obedientes a Ti. E assim eu declaro, Senhor, a Tua igreja, Senhor, forte, firme e obediente à voz do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que todos digam amém e graças a Deus. Louve ao Senhor com suas palmas. Louvado seja Deus pela glória de hoje, pela palavra que vamos receber, que tem por título, anote, Estudo da Epístola de Paulo a Tito, parte 1. É a palavra que vamos compartilhar hoje. Estudo da Epístola de Paulo a Tito, parte 1. E vamos à Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 1. Aqui nós temos uma carta pastoral, assim como as duas cartas a Timóteo. Nessa carta, o apóstolo Paulo orienta ao pastor Tito, essa que nós vamos ler, como ele deveria agir diante da igreja de Deus. E essa orientação que Tito recebe, meus amados, nos ensina como deve ser o nosso proceder, o nosso comportamento na igreja de Deus. Na medida que a gente for lendo, acompanhando, letra por letra, palavra por palavra, você vai percebendo isso. Você vai perceber esse ensino de como deve ser o nosso comportamento na igreja de Deus. De como deve ser o nosso compromisso com o Evangelho. Como deve ser o nosso agir, a nossa fé, a nossa postura. Porque nós temos que ter uma postura. Você tem que pensar muito nisso. Eu sou um cristão. Eu sou alguém que está buscando a palavra de Deus, que está congregando. Eu não posso estar pensando assim, agindo dessa maneira, envolvido nesse tipo de situação. Afinal, eu sou uma pessoa que estou congregando, eu sou um cristão. Eu não posso estar envolvido nesse tipo de situação aí. Então, eu tenho que ter uma postura, como também uma postura diante das dificuldades, dos problemas. Você não pode se esquecer das palavras do Senhor Jesus, que Ele falou lá em Mateus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviareis. Então, quando estamos com problemas, com preocupações, com angústias em nosso coração, qual é a nossa postura? Qual é a primeira coisa que temos que fazer? A quem temos que recorrer? Ao Senhor. Vinde o quê? A mim. É a Ele abençoado. Não é pegar o telefone e correr para contar a sua dor para o incrédulo. Porque o incrédulo, ele não tem nada para edificar a sua vida. Nada. Porque ele está de um lado e você está do outro. Você está no conhecimento, na luz, e ele está no desconhecimento. Ele está na ignorância, nas trevas. Você tem que colocar em prática o convite de Jesus. Está enfrentando tribulação? A palavra é: vinde a mim. A primeira coisa que eu tenho que fazer
é buscar Ele, é recorrer a Ele, a palavra dEle. E como resultado, o que é que você recebe desse Deus? Tranquilidade, descanso. É o resultado que você vai ter por você ter buscado, por você ter recorrido a quem? A Deus. Vinde a mim. Então nós temos aí um convite do Senhor. A primeira pessoa a quem eu devo recorrer é a Ele. Aí depois, você pode se aproximar de quem está no mesmo sentir, na mesma fé, no mesmo lado que você, para conversar. O fato de você buscar em primeiro lugar a Deus, não significa que você não pode conversar com ninguém. Mas é importante que você tenha sabedoria com quem você vai conversar. Porque tem pessoas que a primeira coisa que ela faz é pegar o telefone para ligar, mas para o incrédulo. E se esquece de ter comunhão com quem? Com Deus. É vinde a mim, filho. E eu vou te dar descanso. Eu vou dar paz para o teu coração. Vou dar tranquilidade para você. E é uma evidência tão conhecida. Vinde a mim os cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas muitos se esquecem de viver quando passa pela dificuldade. Porque ela recorre a outras pessoas. Ela conta a sua dor para outras pessoas, menos para Deus. Então, o convite é, vinde a mim. Recorra a Ele. E como resultado, você vai ter descanso, tranquilidade abençoada, em nome do Senhor Jesus. Você deve buscar ao máximo o congregar para a sua vida, porque é dessa forma que você vai estar mais unido a Ele, a sua voz, a sua palavra, em nome do Senhor Jesus, porque é tudo que você precisa. Amém? Diga, eu recebo essa palavra. E vamos ao capítulo 1 da carta do apóstolo Paulo a Tito, a partir do verso 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, no tempo em que se havia apóstolo, e os apóstolos foram 12, incluindo o apóstolo Paulo, que veio a ser sucessor de Judas. O apóstolo Paulo foi o último dos apóstolos, por nomeação divina, pelo próprio Cristo. Ele não se intitulou apóstolo. É como diz aqui, apóstolo de Jesus Cristo, amando de quem? De Deus. Bem diferente dos dias atuais. Como a gente vê muitas pessoas por aí se intitulando apóstolo da noite para o dia. E todos sempre com a mesma historinha. Que um anjo apareceu para mim, que eu tive um sonho, uma visão. Deus apareceu no meu quarto e disse, você está autorizado a ser apóstolo a partir de agora. Eu te autorizo. O que é um apóstolo? Vamos pensar por parte. O que é um apóstolo? É aquele que recebe inspiração, a mensagem de Deus, a revelação direta de Deus, ou seja, a palavra, para ser colocada na Bíblia. E os apóstolos, eles já receberam o que tinha que receber e passaram para o povo, para a igreja, o que está escrito o quê? Na Bíblia. O que tinha para ser recebido, os apóstolos já receberam. E eles passaram para a igreja de Cristo. E está aqui na Bíblia. Agora eu pergunto, o que foi que esses homens, nos dias de hoje, que auto se intitula apóstolo, receberam direto de Deus? Nada. Não receberam absolutamente nada para ser colocado na Bíblia. Nada. Sendo assim, quem é o primeiro e único apóstolo da graça é Paulo. O fato de eu pregar, ou outra pessoa pregar o evangelho da graça, isso não dá o direito, isso não autoriza ela a se intitular um apóstolo. Isso não faz de mim um apóstolo.
O fato de eu pregar, o fato de eu repetir o evangelho revelado ao apóstolo Paulo, o único apóstolo da graça, não me autoriza a ser apóstolo. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então, quem se diz apóstolo está fora do evangelho, da palavra de Deus. A igreja de Cristo precisa, hoje, é de líderes, é de pastores, que apacentem com conhecimento e inteligência. A igreja de Cristo precisa de bispos, é de pastores, é de colaboradores. Porque apóstolo já foi estabelecido. Foram 12. Eles já trouxeram a inspiração divina. O que a igreja de Cristo, que somos nós, precisamos. Amém? Então o que a igreja precisa é de pastores, como diz lá em Jeremias, capítulo 3, verso 15, e lá está descrito da seguinte maneira: dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vão apacentar o meu povo com conhecimento e inteligência. É disso que a igreja de Cristo precisa, de líderes que estejam preocupados, interessados em apacentar o rebanho de Cristo, com amor, com conhecimento, com inteligência, e não preocupados com título. Tem muitos pastores preocupados com título, que não aceitam mais ser chamados de pastores, que nem aceitam ser chamados de bispos, só apóstolos. Porém, para esses homens serem apóstolos, eles teriam que receber algo divino, ou seja, a revelação de Deus, algo novo para ser colocado na Bíblia. Se eles estão repetindo o que os apóstolos receberam, isso não autoriza, isso não dá o direito a esses homens de se intitular apóstolos. E um pastor fiel mesmo à palavra da graça, mas fiel de verdade, ele não se intitula apóstolo, porque ele sabe que o apóstolo da graça é Paulo. Paulo foi o homem que Deus escolheu para trazer o evangelho. Então, aquele pastor que é fiel mesmo, ele sabe, eu não posso me intitular apóstolo, porque a quem Deus revelou a palavra da graça, que Paulo chama a palavra do alto, foi a ele, Paulo. Ele é o apóstolo. Aí eu pergunto, quem é o nosso apóstolo? Paulo. O primeiro e único apóstolo da graça. Porque ele foi o único que Deus separou para dar o evangelho da graça de quem? Da graça de Deus. Então, aqui Deus diz, apóstolo de Jesus Cristo. E o que Deus está dizendo, está falado. É esse aqui, não pode ser outro. Você não pode aceitar para a sua vida um 13º, um 14º, um 15º. É esse aqui. E ponto final. O tempo de apóstolo acabou. Foram 12 e ponto final. Incluindo o apóstolo Paulo. Seguindo, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus. E o pleno o quê? Conhecimento da verdade, segundo o quê? Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.